Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcia, sejam bem-vindos ao Caverna de Hecate. Hoje eu trago um vídeo aqui para vocês muito especial, que aliás vai ser a parte 1, que no total vão ser 3 vídeos, que é do projeto Triquitipos, que é um projeto que eu tô fazendo junto com a Francine e com o Lucas, que também são devotos de Hecate. A Francine que trouxe essa ideia da gente trazer essas informações em português do Hecate Simpósio. Então, o Hecate Simpósio, o que é isso, né? É um simpósio organizado pela Sorita Deste, que é a maior autora aí sobre Hecate, já falei bastante dela aqui no canal, que sempre acontece pessoalmente lá na Inglaterra. Então, ela reúne palestrantes do mundo inteiro que falam sobre Hecate, às vezes é a cada 2 anos, às vezes a cada 4 anos. Tem uma certa frequência que acontece esse simpósio, mas por conta da pandemia, esse ano foi totalmente online. Então, nós três nos reunimos, né? A gente entende inglês e tal, e a gente sabe que muitos de vocês não têm acesso ao idioma, ou às vezes não pôde participar. Então, a nossa ideia foi essa, de trazer um pouco dessas palestras para vocês, resumindo, né, com as nossas palavras, tá bom? Espero que vocês gostem. Eu vou colocar a minutagem na descrição aqui do vídeo aqui embaixo para você ir direto para alguma palestra, algum tema. E me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, qual é a opinião de vocês e tudo mais, tá bom? Então fiquem agora com a Francine. Bom, gente, como a gente disse, a proposta do nosso projeto era trazer as informações em língua portuguesa sobre o simpósio, e a gente também faz isso porque a gente acredita na disseminação de informações com embasamento, e principalmente quando a gente tem essa oportunidade de um espaço como um simpósio, onde a gente tem referências mundiais de pesquisa deusa, então a gente tem que aproveitar isso, e a gente também quer criar aqui um espaço de discussão e reflexão sobre Hecate para os devotos. E aí, Márcia, se você puder falar um pouquinho do nome Trictipos, porque eu achei muito especial. Então, a gente pensou em algum epíteto de Hecate que tivesse a ver com o número 3, por ter sido nós três aí, né? O Lucas, eu e a Francine. E aí eu encontrei esse epíteto nossa, ainda estou aprendendo a falar ele. Trictipos. Ele significa 3 vozes. Então a gente achou perfeito. É óbvio que nós somos as 3 pessoas que estão organizando, mas é óbvio que também tem a voz de vocês, né? Até no livro eu falo sobre o número 13, nas pesquisas que eu fiz, que o 3 não simbolizava só a questão do 3 em si, né? 1, 2, 3, mas sim também que significa o todo, todos os números, que é uma coisa muito ampla. Então, eu achei que encaixou bastante, e até tirar essa imagem de que a Francine e o Lucas fazem parte do círculo de Dadoforos, né? Eu sou mais ligada ao Caverna de Hecate, então a gente quis trazer isso com outro nome para vocês verem que é uma outra coisa que a gente está trazendo, como a Francine disse, de trazer essas informações e de forma não lucrativa, né? Até que o simpósio já trouxe essa ideia de trazer informações para o devoto com esse embasamento. Então foi isso assim, que a gente escolheu esse nome. Perfeito. Bom, e hoje, como vocês devem ter reparado nos nossos materiais de divulgação, no que a gente está compartilhando, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a palestra do dia 13. Então, na verdade, a gente vai estar vendo os principais conteúdos. A gente faz algumas ressalvas para vocês, porque, na verdade, assim, apesar do simpósio ter acontecido oficialmente no sábado e no domingo, conforme foi chegando perto da data, a gente teve alguns acréscimos de dias de eventos conforme foram fechando a programação. Então, nós tivemos atividades extras na quinta e na sexta-feira. E essas atividades nós condensamos todas em uma única palestra, que vai ser hoje, justamente por serem atividades que vieram depois e como extras, não foram todos os dias com palestra a tarde inteira, como aconteceu no sábado e no domingo. A gente teve algumas exibições de vídeos, de projetos, de músicas, de gravações, hinos, um material super interessante, mas a gente optou por não trazer esse material aqui, até porque o formato é outro. Então, é difícil a gente trazer o resumo de um filme mais artístico, ou de uma música, ou de um livro. Então, a gente realmente focou em trazer o conteúdo das palestras, porque eu acho que é o que vocês mais queriam acompanhar e o que a gente achou de mais interessante que não podia faltar. Então, por isso está tudo condensado em um dia só, as palestras de quinta e de sexta-feira, e são esses os 3 principais temas. Não quer dizer que não aconteceu outras atividades no simpósio, mas que elas tinham outros formatos. Então, todas as principais palestras a gente vai trazer aqui para vocês ao longo desses 3 finais de semana.
Bom, a gente vai começar falando um pouquinho sobre uma introdução à deusa Hecate, feita pela sacerdotisa e organizadora do evento, a Sorita Dash. Então, acho que a maior parte de vocês já conhecem ou já ouviu falar sobre a Sorita, ela dispensa apresentações e é hoje uma das maiores referências que a gente encontra na pesquisa de Hecate no mundo. Então, realmente dispensa apresentações. E, bom, o que ela trouxe para a gente no começo do simpósio, até para subsidiar as próximas palestras e as próximas informações que vinham? Ela fez um apanhado geral sobre a deusa Hecate, para que todos os participantes do simpósio pudessem estar ali no mesmo ritmo, acompanhando as informações que iam ser compartilhadas. E é mais ou menos essa ideia que a gente está trazendo aqui. Então, a gente vai revisitar um pouquinho da história da deusa. E a gente começa a fazer isso pensando na Teogonia de Hesíodo, que é a primeira obra onde a gente vai ter uma referência escrita que envolva menções ao nome da deusa Hecate, e ela aparece no século VIII. A gente tem também a Odisseia, que já tem uma citação a Hecate no século IX a.C., mas ainda ela ainda não estava tão explorada quanto na obra de Hesíodo. Então, em Hesíodo, a gente tem um pouco mais de contato com ela de uma forma mais organizada. E essa é uma deusa que se espalha, ela chega principalmente à região que hoje a gente conhece como a Grécia Clássica, nas cidades de Atenas, para o século V, mas ela já estava circulando há muito tempo antes disso. Então, a gente sabe que ela é uma deusa que teve culto em várias regiões do mundo, em vários períodos. Então, a gente tem o registro de cultos dela na Turquia, na Grécia, na Líbia, na Geórgia, na Bulgária, na Itália, na Rússia, no Egito. Então, vocês podem ver que ela passeou ali pelo mapa mundi, principalmente nas regiões mediterrâneas e da Ásia Menor, um pouco de Oriente. Então, ela foi muito presente na história das civilizações antigas e modernas. E aí o que é interessante é que ela tem alguns símbolos clássicos que geralmente quando a gente vai ver imagens ou vasos que tenham representações da deusa, ela sempre aparece portando e que acabam se misturando com alguns dos principais símbolos delas que os devotos modernos compartilham ou identificam. E são eles as tochas, as serpentes, as adagas, os pratos, os chicotes ou cordas. Então, ela está sempre associada a uma multiplicidade desses símbolos. O que é interessante também para a gente acompanhar é a ideia das funções dessa deusa, porque ela era uma deusa extremamente multifacetada, ela tem uma série de epítetos, como o trabalho da Márcia mostra lindamente, com mais detalhes sobre isso, mas todos esses epítetos traziam para a gente informações sobre as várias funções que essa deusa tinha entre os seus devotos antigos. Então, a gente está falando desde aquela que salva cidades e pessoas, que é guia, companheira, traz luz e auxilia na transição desses mortos inquietos até o submundo. Ela também é enfermeira das crianças, como Protrofos, e aí se associa a ajudar as mulheres no parto. Ela é uma deusa de caminhos, encruzilhadas, chaves e uma série de outras associações que vocês já ouviram falar antes. É claro, ela é uma deusa que tem uma ligação com a bruxaria atestada na antiguidade e muito explorada nos tempos modernos, então eu acho muito comum que a maior parte de vocês primeiro tenham conhecido Hecate como uma deusa ligada à bruxaria e todas essas imagens que a gente tem hoje. E essas ligações vêm através de feitiços que eram feitos para ela, então os devotos pediam ajuda dela nesses feitiços antigos. A gente tem uma série de relatos disso no papiro mágico grego, a gente tem também nos oráculos caldeus, e ela também estava historicamente associada a bruxas gregas muito famosas, como Medeia, Circe, e por aí vai. Ela se relacionou com uma infinidade de outras deusas que foram assimiladas a ela, e ela acabou assumindo parte da identidade dessas outras deusas e foi ganhando novas funções. Então a gente vai ter isso acontecendo muito com a deusa Ártemis, elas compartilham muitos atributos em comum, com a deusa Ísis, Cibele, Enódia, Diana. A gente tem também uma deusa Brimo, que trouxe o aspecto mais feroz de Hecate, como a gente conhece hoje, a deusa Trácia Bendis, a deusa da lua Selene, Despoina, e por aí vai.
E o que é interessante é a gente pensar um pouquinho sobre essas imagens, essas representações que a gente tem da deusa, e essas imagens mais antigas, esses epítetos, por que que a gente se volta tanto para isso? Porque quando a gente olha, pensa um pouquinho sobre elas e estuda essas imagens, elas ajudam a gente a compreender essa infinidade do que é Hecate. Elas ajudam a gente a poder encarar outros aspectos da deidade que talvez não sejam tão óbvios. Então, o que que é interessante a gente pensar aqui? As imagens clássicas da deusa vão falar sobre uma jovem de idade indeterminada. Ela pode ou não ter 3 corpos, então, geralmente, essa imagem dos 3 corpos ficou muito famosa, mas também existe a representação dela com um corpo só, que seria a imagem mais antiga que a gente tem encontrado em Eleusis, a Running Maiden, como é chamada, ou a donzela que corre, que é do século V antes de Cristo, e que a gente imagina que seria justamente Hecate usando uma túnica curta e carregando tochas e uma postura que lembra muito Ártemis. E o que que a gente trouxe hoje, que a gente achou bem interessante da palestra da Sorita, que ela citava um pouco, e para a gente explorar isso com vocês. A gente percebe nas estátuas antigas que é comum que Hecate esteja sempre utilizando vários adornos na cabeça diferentes. E a gente trouxe um pouquinho sobre esses tipos e o que eles significam. Então, a gente tinha, além dos que estão representados nas fotinhos aí no slide embaixo, a gente tinha também associação com folhas de carvalho, com serpentes, a gente até tem epítetos próprios para isso, e aí a gente vai entrar nesses chapéus, nesses acessórios de cabeça um pouco mais típicos, por assim dizer. Então, o primeiro deles, sobre o qual a gente vai falar, é o Polus. O Polus, eu sei que parece pouca diferença para o seguinte, para o Modius, mas se vocês repararem, ele é um acessório que tem um formato meio cônico e ele é um pouquinho mais baixo e mais reto na cabeça. E esse Polus era um grande símbolo associado a fertilidade, ele também estava ligado a aspectos de Hecate com a terra, então ele também estava associado a possivelmente a representação de uma árvore, e ele era visto também entre algumas deusas do Oriente Médio. Então, ele tem uma história associada aí, a gente não tem como dizer, olha, é exatamente isso que ele significa quando ele é utilizado por Hecate, nem teria como, né, porque a gente não tem todas essas fontes, mas é bem interessante ver como esses simbolismos desse imaginário dessa região, eles se reproduzem de um espaço para o outro. E aí a gente vai ter o Modius, que é esse polos um pouco mais comprido. E o que é muito interessante dele é que ele era baseado em um vaso que eles utilizavam para contar alimentos secos. Então, figos secos, tâmaras secas, era literalmente uma unidade de medida. E a gente sabe que, nesse sentido, ele está associado aos mistérios eleusis, então, a agricultura, a gente tem umas imagens dele aí, que ele também está muito associado à ideia de fertilidade. Aí a gente vai ter o Calanthus, que é o terceiro tipo, talvez mais diferente que a gente vê, e ele parece uma cesta. Ele, na verdade, representa uma cesta, e essas cestas eram usadas para se guardar principalmente algodão, lã, a gente também tinha flores e alimentos, então ele também estava muito associado à agricultura e à fertilidade, e o interessante dele é que ele também estava falando sobre o casamento. Então, dentro do Império Romano, ele era um símbolo de casamento, o que até é meio diferentão com Hecate, né? Quando a gente pensa nessa deusa, que geralmente é uma deusa solteira, por assim ver, mas tem toda essa ligação com fertilidade, como a gente vê nos 3 primeiros. E o que eu acho muito interessante dessas representações é que eles vão falar sobre a ligação de Hecate com a agricultura, que é uma coisa que a gente não pensa assim normalmente de primeira. É bem interessante também quando a gente tem a representação de Hecate com as papoulas. Eu sei que parecem 2 anteninhas assim, mas são papoulas quando elas ficam nas sementes e elas são secas. Se vocês forem olhar uma papoula, ela tem uma série de sementes por dentro. E isso acabou ficando associado como um símbolo das cidades, da civilização, porque a ideia é de que existem todas essas pessoas e esses indivíduos dentro. Então, traz a representação de Hecate como senhora dessa civilidade, de todas essas vidas, por assim dizer.
A gente tem também a associação com raios, embora a associação com raios aconteça com menor frequência. Então, essa foto que a gente está mostrando para vocês é de Hecate Chiariamonte, que está atualmente no Museu do Vaticano. Então, na verdade, ele é uma coisa que não acontece com tanta frequência, mas provavelmente, e a gente tem várias hipóteses do que esses raios representam. Eles são 7 raios que estão em volta da coroa dela, então a gente pode estar falando tanto de um aspecto dela lunar, como os raios da Lua, pode ser os raios do Sol, e também tem uma referência às 7 estrelas mais brilhantes do céu, um dos conceitos gregos, que eram os planetas provavelmente vistos. Também tem essa possível associação, mas a gente não tem como ter certeza. E eu trouxe aqui uma imagem de uma moeda, onde a gente tem a representação de Hecate. Se vocês olharem bem em cima da moeda, a gente tem um símbolo da lua crescente. E a relação de Hecate com a lua, ela é bastante famosa, seja tanto pela assimilação dela com outras deusas da lua, então como Ártemis ou como Selene, mas ela também ela é um pouquinho, como é que eu posso dizer, mal interpretada hoje em dia. Então, muitas vezes, quando a gente vê a representação de Hecate com a lua crescente, a gente faz a associação dela com um único período da lua, mas provavelmente o que os antigos estavam tentando trazer para a gente é que essa lua representava a lua por inteiro, todas as fases, não era especificamente a crescente. Então, era um símbolo da lua em geral. Acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês dessa palestra da Sorita. Acho que essas foram as informações um pouco mais interessantes que a gente compartilhou e a gente pode passar para a próxima palestra. Bom, a próxima palestra que a gente tem para trazer para vocês é a palestra de Amuletos e Joias Mágicas da doutora Caroline Tullio. E primeiro eu também queria pedir um pouquinho de desculpas para vocês. Eu sei que às vezes parece que a gente está correndo um pouquinho, mas é que ainda tá bom fazer aquele momento de lembrar das nossas limitações aqui do que a gente está trazendo para vocês. A gente não vai ter tempo para realmente falar de cada uma das palestras com os detalhes que a gente gostaria, e eu acho que a gente nem tem essa competência, porque essas palestras, lembrando, não foram feitas pela gente, elas não são as nossas palestras, a gente está aqui trazendo o principal dos nossos resumos e das nossas informações. Então, assim, a gente vai super tentar tirar as dúvidas de vocês mais para frente, mas por isso vai parecer que ficou um pouquinho mais corrido no tempo. Vocês perdoem a gente, mas a gente tentou fazer o melhor possível. Bom, essa palestra foi uma palestra super interessante. A Caroline Tullio, ela é realmente uma doutora formada, a primeira formação dela é em artes clássicas, como eles chamariam, na universidade, ela é australiana, e ela também tem pós-graduação e o PhD, como a gente fala, em arqueologia clássica e arqueologia especialmente da região do que compõe hoje o Egeu. Ela também é uma ativista do mundo esotérico e ela tem um livro publicado, muitos artigos e capítulos em livros de outras pessoas, então eu acho muito interessante a palestra dela, porque ela traz para a gente as duas visões. A visão de uma acadêmica, então, como uma especialista da área, uma arqueóloga, e, ao mesmo tempo, ela também tem esse interesse nesse conhecimento mágico, pela questão dela ser mais essa ativista pagã. Pode passar, Lucas. Bom, e aqui a gente trouxe para vocês os 4 principais temas que a gente sentiu que ela abordou na palestra. Então, ela vai construir a narrativa dela falando sobre joias mágicas, e primeiro ela fala um pouquinho das joias no nosso imaginário popular hoje, e depois ela vai falar um pouquinho sobre a cultura minoica, que é aquela cultura que apareceu principalmente na região da ilha de Creta, e a gente vai ter também as joias mágicas no período helenístico, então aí a gente vai estar falando principalmente do século I e do século II, já na nossa época normal, então... E a gente vai estar também falando um pouquinho sobre essa relação entre as joias mágicas e Hecate. Todos os temas são maravilhosos. Acho que essa foi uma das palestras que eu e o Lucas, a gente sofreu bastante para escolher quais informações trazerem para vocês, porque era tudo maravilhoso. E eu espero que vocês gostem tanto quanto a gente. Bom, aqui a gente trouxe 3 representações, que são as imagens que ela usa na palestra dela, para falar um pouco o que vem à nossa cabeça quando a gente imagina joias mágicas. Então, a gente tem aqui um colar de âmbar exuberante, e a gente sabe que âmbar é geralmente uma das
nem posso falar pedra, porque é uma resina, na verdade, mas extremamente associado à bruxaria, ao Wicca, uma série de vertentes do mundo pagão, até inclusive com relação ao mito de Freia, inclusive o colar que ela que ela escolhe colocar na apresentação dela ao lado, é justamente uma possível representação do colar da deusa Freia, do Brisingamen. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas seria o colar de ouro mais belo já feito, e era um dos adornos de Freia e trazia seus poderes. E ela trouxe também um colar da Pedra da Lua. A gente teve também algumas outras referências da cultura popular, como o colar de esmeraldas da série da Anne Rice, das Bruxas Malfair. Então ela brinca um pouco com a gente sobre o que vem à nossa cabeça quando a gente pensa necessariamente em uma joia mágica. Então hoje a gente associa muito a pedras, a coisas maiores, esses símbolos de talvez até uma certa realeza, como a gente pensa nisso. Mas o que a gente vai ver nessa palestra é que elas são bem diferentes do que a gente costuma imaginar. E aqui a gente vai chegar na parte onde a gente começa toda essa conversa sobre joias possivelmente mágicas, gemas e essas representações através da cultura minoica. A cultura minoica, ela é uma cultura que, ela, apesar de estar em Creta, que hoje é parte da Grécia, ela era diferente da cultura helênica e ela era, inclusive, muito anterior. Então, a gente não sabe muito sobre o que acontecia com essa cultura, que foi justamente a que criou o Palácio de Knossos, o Labirinto do Minotauro, e que está associado a todos esses mistérios que cercam a ilha de Creta. E o que é interessante é que as joias aqui, essas representações, elas têm um papel fundamental para a gente entender essa cultura hoje, porque a gente não encontra resquícios escritos sobre como era a vida dessas pessoas, quais eram os cultos, o que eles faziam, mas o que a gente vai encontrar, e muitos são achados arqueológicos, e aí sim a gente tem uma coleção espantosa de joias, a gente tem mais de 11.000 peças encontradas, e cada uma dessas joias, por que ela é tão especial? Porque, como vocês podem ver, elas representam uma cena, provavelmente uma cena de culto, elas mostram pessoas que podem ser deidades também, então elas trazem muitas informações sobre como esse culto acontecia. Como vocês podem ver, e o mais interessante delas, é que a maior parte dos anéis que eram feitos na cultura minoica, eles eram, na verdade, selos. Então, é como se o anel fosse um grande carimbo que você usava para estampar. E isso era feito, geralmente, utilizando cera ou argila, e se tornava um selo pessoal. E como a gente encontrou muitos, a gente não sabe se era só de figuras de autoridade, quem é que usava esses selos, como que eram utilizados, mas o que é muito interessante é que as imagens, inclusive, ficam melhores, são mais detalhadas quando elas são estampadas do que no próprio anel. A Caroline, ela até vai falar que, na verdade, talvez isso seja uma forma de proteção para que uma pessoa não imite o selo da outra, para que essas autoridades não tenham seus símbolos pessoais imitados. Então, a gente faz o anel com traços bastante difíceis de ver, mas quando ele está estampado, é um selo bem claro, e aí você sabe de quem é que você está falando e você não pode necessariamente copiar. E é muito interessante esse que a gente trouxe, porque ele tem até o símbolo do Labres, que é um símbolo muito famoso entre o paganismo, esse machado com dois lados, né? Então ele tem duas lâminas, e é um símbolo super interessante, que está sempre cercado, bastante assunto no paganismo. O que é bastante interessante também sobre a gente falar sobre a cultura minoica é que a gente não sabe se essas cenas de culto de representação também podiam ter alguns poderes mágicos por si só. Então, por exemplo, a gente sabe que esses selos podiam ser usados até para, de repente, proteger tesouros ou objetos de valor. Você selava e aí fica aquela coisa, mas sei lá, com cera ou com argila, ainda mais um selo desse tamanho, talvez não seja a coisa mais eficiente do mundo. Mas se tem duas lógicas, né? A primeira é que se a pessoa passar e ver que o selo está rompido, ela sabe que alguma coisa aconteceu. E a segunda é que talvez o próprio anel tivesse propriedades que afastassem os perigos de roubo, dessas coisas. Mas aí são só especulações, a gente não tem como afirmar sobre isso. E por que ela traz essa discussão da cultura minoica para dentro da palestra dela?
Porque tem esse livro, não sei se vocês já conhecem ou já ouviram falar, que se chama The Rooting Goddess, que foi escrita pelo Jacob Rabinovitz. Esse livro, ele hoje é meio difícil de achar, mas ele faz parte de uma outra coletânea do Jacob Rabinovitz, que as pessoas leem muito, e ele explora, dentro da argumentação do livro, um pouco da relação de Hecate com a cultura minoica. Na verdade, o autor entende que pode haver uma relação direta entre esses dois cultos, o culto de Hecate e o culto minoico, e ele vai alegar para isso uma série de esculturas, imagens, anéis que ele encontra e que ele vê semelhanças nas representações e imagens que a gente encontra de Hecate. Então, por exemplo, ele vai falar que a maneira como eram representados as árvores dentro da cultura minoica seria a coluna que a gente tem no meio daquela estátua clássica que a gente tem Hecate dos três lados e uma coluna entre os três corpos dela. Então ele vai dizer que essa coluna seria essa árvore minoica e vai fazer uma série de outras associações. O que a Caroline Tully está trazendo para a gente é que, na visão dela, e como a parte de pesquisa e acadêmica, essa associação não faz muito sentido. Por quê? Primeiro porque, entre a cultura minoica e os primeiros registros que a gente tem de Hecate no mundo grego, a gente tem uma diferença de 1000 anos. Então, é muito tempo para a gente ter certeza de que um culto se estabeleceu ou não, tem referências ou não. E segundo, porque aí a gente entra num campo que é bastante perigoso, que é o campo de a gente não pode olhar uma coluna e falar, ah, parece com aquela árvore, porque cada simbologia vai ter um significado dentro da cultura e o tempo que a criou. Então, provavelmente aquelas árvores tinham um significado para os minoicos, e a coluna tinha um significado completamente diferente, mesmo que ela fosse uma árvore de outro tipo dentro da cultura grega ou do culto a Hecate. Então, ela fala para a gente tomar um pouco de cuidado com essas associações. Então, não é dizendo não leiam, não vejam, ela até diz que ela gosta do livro, mas ela considera que essas hipóteses são não são fundamentadas, a gente não tem provas e evidências que nos levem para isso. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho para vocês, tá? Sobre as joias mágicas helenísticas, tá? O que a gente pode compreender, assim, falando dessa joia, é que, assim, nesse período atual, seria como se fosse um amuleto, basicamente. A ideia seria de um amuleto, tá bom? Então, assim, ele vai fazer o quê? Vai trazer uma energia para o portador, especificamente, ou geralmente com o objetivo de proteger esse usuário, tá bom? E nisso, ele vai ser feito com diversos materiais, tá? Então, eles podem ser feitos aí com partes de animais, partes de plantas, né, fontes orgânicas de forma geral, pedras, metais mais preciosos ou não, e escritas, né, em papiros, escritos em folhas, e aí tem várias formas de você constituir um amuleto. Só que assim, a gente tem que entender que assim, a, a joia mágica grega, ela passava por uma consagração específica e ela tinha como se fosse uma composição específica de estrutura para que ela fosse classificada como uma joia mágica. Então, assim, é, a gente vai falar assim, ah, então essas joias mágicas devem ser muito caras, então não era para acesso para todo mundo. Não, a gente tem que ir com calma com isso, porque assim, a gente tem que considerar que tem um intervalo entre o que a gente estava falando hoje e quando elas estavam em moda, né, as joias mágicas, tem mais de aproximadamente quase uns 2000 anos, né, arredondando, mas para a gente poder falar aqui. Só que, nisso, como eu tinha esse intervalo, essas peças que eram orgânicas, de fontes mais simples, né, de materiais que poderiam ser perecíveis, elas iam se decompondo e pode ser que a gente não vai ter acesso a materiais de madeira, em papiros, alguma coisa do gênero, tá? Então, vamos para falando da joia mágica agora, vamos falar um pouquinho sobre elas especificamente, tá bom? Então, assim, a joia mágica grega, ela tinha uma estrutura. E essa estrutura, o que que vamos dizer assim, ela tinha toda aquela mecânica mágica daquele período junto num lugar só. Então, por exemplo, ela vai trazer um objeto, né? Então, por exemplo, que vai ter um metal ali, poderia ser um ouro, prata, algum outro tipo de metal que eles pudessem usar no período, uma pedra, né? Com alguma energia específica, mas que assim, não é catalogada essa pedra é isso, essa pedra é aquilo. A gente tem uma noção de que algumas pedras tinham usos mais específicos ou não, mas assim, não é tudo certo ou errado. E por último, tinha toda a simbologia que era colocada nessa peça, para poder compor isso tudo numa coisa só.
falando um pouco sobre as simbologias que a gente encontrar na joia mágica, tá bom? Eu acho que o primeiro ponto que é interessante falar são sobre os textos. Esses textos que estavam aí dentro de uma joia mágica, eles eram bem simples, tá, gente? Eles traziam, geralmente, um nome de um deus, de um anjo e heróis. Aí vocês vão falar, nossa, mas por que isso? Porque a gente está falando de um período que a gente está em transição entre religiões. Então, ali dentro a gente está no início da era comum, né, do pós-Cristo, então a gente está ali começando essa estrutura para poder, então você vai ter muita sincretização com muitas culturas diferentes. E também o Império Romano que estava no poder nesse período, ele era imenso. Então assim, pensa, vai ter questão de Ásia Menor, vai ter toda a questão da Grécia, própria Roma ali, então vai ter a Europa de uma forma geral, então vai ter muita coisa que vai envolver ali. E é isso que a gente vai falar agora aqui para vocês, tá? Outra coisa que é interessante, que nesses textos, ela fala vozes magicais. Basicamente, tá, gente? Ela seria o quê? São vozes mágicas. Serão uma escrita específica, tá? Que ela até cita, que é para falar sobre nomes de deuses ou demônios, mas que fossem assim, mais secretos. Então a gente não vai conseguir verbalizar isso de uma forma clara, porque essa verbalização seria se a gente conseguir escrever, mas existia uma língua específica que era como se fosse secreta para que a gente conseguisse colocar esse deus, mas sem ninguém saber. Porque a joia grega, a joia mágica clássica, ela tinha essa intenção de ser um amuleto que assim, eu sei que você tem uma, mas eu não sei o que vai estar lá, entendeu? Essa era a ideia. A gente não sabia as pessoas, o pessoal com que ele trabalhava naquele período, quais eram os deuses, aquilo certinho, para poder se proteger e proteger o amuleto também de pessoas que pudessem estar contra esse amuleto. Bom, aí a doutora Tully comenta, né, daquela que eu citei para vocês, a parte da verbalização, tudo certinho. E vamos para a última parte, que assim, para que eu vou usar uma joia mágica, né? Teria que ter uma intenção embutida ali. Não seria uma coisa assim, avulsa, né? Porque eu achei bonitinho, não. Então, por exemplo, naquele período, é bem engraçado falar isso, porque a gente não tinha medicamentos, não tinha nada que pudesse fazer assim, nossa, hoje eu tô com uma indigestão, vou tomar um Eno, ó, vai ficar maravilhoso. Então, assim, aí eles vão ali nessas joias vão ter essas intenções, falando sobre, por exemplo, eu quero que eu consiga ter uma boa digestão, isso, aquilo. Existe até uma simbologia específica para isso. E os desejos que a gente poderia ter. Vamos para a próxima página, que eu vou falar do segundo componente, né? Passando dos textos, que seriam as imagens. As imagens, geralmente, tá, gente? Como que era representado? A gente tinha imagens de deuses diversos, tá? Que eram colocados, vamos dizer assim, poderia ser em 3D, isso, aquilo, presentes em outros lugares, essas estátuas, mas elas representadas em 2D dentro dessa gema mágica, falando assim, entendeu? É até legal a gente falar sobre gema, porque é como se fosse assim, onde está concentrado o poder, tá, gente? Isso foi até uma das coisas que a gente conversou. Como que a gente pode colocar isso? Vamos entender gema como um lugar que está concentrando todas essas energias para poder ficar próximo da pessoa, tá bom? Então, essas imagens eram estátuas tradicionais que eram representadas em 2D dentro dessa chapinha, geralmente que era uma pedrinha, tá? É, falando um pouco, já indo para o próximo símbolo, que a gente vai ter os símbolos e sigilos, tá? Este é outro campo misterioso. Como vocês podem ver, essas joias mágicas, realmente, elas eram para esconder tudo. Porque o que acontece? A gente tinha uma gama de símbolos que iriam representar muitas coisas. Só que a gente não ia conseguir trazer para vocês esse conteúdo porque não existe catalogado. Não tem assim, a cruzinha, o xizinho, o quadradinho é tal coisa. Não tem um registro disso. Então, assim, mas quando as pessoas criavam esses sigilos e símbolos, eles queriam trazer o quê? Eles queriam trazer uma representação de uma invocação de uma característica muito específica do Deus, que seria isso, por exemplo, proteção, ajudar na digestão. E a gente vai trabalhar, eles trabalhavam com isso para poder trazer isso junto ao corpo, tá? Bom, tem dois seres bem interessantes que foram encontrados, que são até nessas fotos que a gente colocou aqui para vocês. Oi. Exato. Essa daí, se você me permite, Lucas, vou até fazer uma contribuição nesse sentido desses seres. Então, na verdade, gente, por que a gente trouxe esses dois e o que eles têm de especial? Eles eram seres que foram criados e símbolos única e exclusivamente para as gemas mágicas. Então, na verdade, eles não eram deuses, eles não existiam como entidades
separadas. Eles foram criados dentro dessa tradição mágica específica e tinham símbolos e significados que eram conhecidos apenas pelas pessoas que praticavam essa tradição. Então, o que é muito interessante é que, na verdade, eles trazem em si vários símbolos de várias culturas, como o Lucas falou, a gente está nesse ambiente do Império Romano, principalmente, onde eles foram forjados, e a gente tem muitas influências. O primeiro, que é esse que tem a cabeça de galo e um corpo com armadura, e muitas vezes ele tem também pernas de serpentes, esse daí ele não tá, mas é bem comum também, é chamado de Angped. E, na verdade, ele é uma referência, é um símbolo que está cheio de energias cabalísticas. Então, o nome dele está relacionado aos sefirotes da árvore da vida, da cabala. Ele está muito ligado à magia hebraica e é também um símbolo de proteção. E a gente vai ter o Knux, que é a serpente com cabeça de leão, e ela era um símbolo exclusivamente usado para problemas de digestão. Nesse sentido, então a gente vai ter, como o Lucas falou, além das representações de deuses, que aí daqui a pouco a gente já vai falar de Hecate, de Hércules, a gente vai ter também esses seres criados para ajudar em uma área específica. E o que é interessante a gente trazer para vocês é que e também havia uma ideia muito interessante entre eles de que esses amuletos precisavam ser usados junto ao corpo, nas áreas onde você estava precisando daquela energia. Então, se você estava fazendo para a digestão, você tinha um ponto específico do corpo onde você tinha que usar esse amuleto para aquela energia estar ali dentro de você e estar agindo. Inclusive, essa relação com as joias mágicas e essas gemas mágicas era tão próxima que algumas vezes as pessoas com problemas de digestão tinham um tipo específico de hematita, o qual eles trituravam, moíam e comiam para trazer essa energia da gema mágica. Mas não pensem que era qualquer pedra ou qualquer gema. Como o Lucas disse no começo, fazer essa tradição era realmente uma tradição mágica que poucas pessoas conheciam, por isso chegar em uma pedra dessas qualidades que a gente está mostrando nas fotos era uma coisa cara e muitas vezes você precisava de 2 especialistas. Você precisava de um especialista que fazia os encantamentos, que sabia as palavras corretas, e você tinha outro especialista que ia fazer a gravação, porque também é um trabalho de gravação extremamente delicado. E isso é muito interessante. Em todas as joias mágicas que a gente vai ver aqui, algumas vezes elas até se confundem com joias normais, então se você bater o olho, você não sabe a diferença, e a principal diferença é que haviam esses encantamentos, haviam esses trabalhos mágicos, nem sempre gravados, às vezes só tem a imagem do ser, como do Agripide, e você não tem o texto em volta, mas a gente sabe que eram feitos encantamentos sobre essas joias. Então, havia alguém que fazia os encantamentos e antes de você começar a utilizar essas gemas mágicas, você deveria consagrá-los. E a gente tem alguns resquícios de feitiços que fazem essa consagração. Bom, gente, voltando para cá, e agora a gente vai falar sobre nossa querida deusa Hecate, né? Nessas joias mágicas que a gente está tanto falando aqui. Mas assim, quando a gente encontrava geralmente Hecate, é bem interessante a gente falar que assim, elas costumava representar uma estátua dela, tá? Alguma estátua já conhecida em templos, tudo certinho, mas que eram feita essa diminuição para se caber nessa gema, tá? Então, se você olhar bem aqui, a gente vê até algumas imagens dela presente. Então, aqui nós temos aqui, ó, ela em 3, que seriam as 3 corpos e 3 cabeças, mas a gente também com aqui um corpo só e 3 cabeças, tá? Então, assim, quando a gente fala isso, então a gente pensa assim, bom, então como que chegava essa imagem até aqui? Hecate era representada lá nesse período, a gente tinha 3 referências, tá? De proteção dela. Seria aquele que seria o cívico, ou seja, que ficava em templos, em locais que já eram consagrados para conter essas estátuas, tá? E que um deles seria para a Acrópolis, né? Que seria essa representação principal dela, em que ela estaria ali uma estátua bem grande com ela olhando para os 3 lados em um templo. A segunda, que seria o uso doméstico, tá? Esse uso doméstico seria a proteção da sua casa. Então, era colocado geralmente na frente de sua casa, e isso era como se fosse uma grande barreira para a entrada de energias negativas. E nesse período, como tinha a questão dos mortos, também evitava que essas energias adentrassem em sua casa. Que caso Hecate encontrasse lá na porta, a ideia seria que ela guiasse eles
para onde eles deveriam ir, não para dentro da sua casa, basicamente. E seria a terceiro campo, que seria o campo de próximo ao seu corpo. Então, porque, gente, se você tem uma deusa que ela pode te proteger em vários aspectos, por que não deixá-la próximo de si, né? Então, assim, essa gema, ela era representada com uma dessas representações maiores, mas em uma escala pequena, para que você consiga se carregar junto ao corpo. Então, se a gente olhar essas gemas que estão aqui, a gente pode falar assim, bom, essas aqui provavelmente são em prata, essas duas embaixo são representações em prata ou bronze, e o que acontece? Pode ver que são moedas. Então, há dois lados, um em cada lado a gente tem uma representação de Hecate e de... Bom, aqui eu não lembro quem é, perdão, mas assim, voltando aqui para cima, e a gente tem a representação aqui de Heracles, que seria Hércules, tá? E Hecate no outro lado. Então, assim, um herói junto com uma deusa, que seria a deusa titânica Hecate, para poder fazer o quê? Unir o poder. Então, assim, a joia mágica tinha essa informação também, gente. Era interessante que não era, vamos lá, vamos colocar só um deus. Não, podemos colocar e ir acrescentando vários deuses. Para quê? Para potencializar essa gema. Então, aí, aqui a gente tem até algumas inscrições que, deixa eu passar o slide para a gente ver as outras inscrições que trazem melhor Hecate. Bom, então aqui já tem bastante representações sobre ela, e aqui a gente vê que elas acabavam sendo unidas a outros deuses também. Então, por exemplo, às vezes nessas joias, o principal que era pedido era ajude-me, proteja-me, e alguns textos, nomes bíblicos, né, como Abrax, e aí por aí vai, tá? Bom, e nesses deuses que apareciam também, a gente tinha muita referência a Zeus e Anubis, que, como eu falei antes, era com a intenção de fazer o quê? Aumentar a potência dessa joia mágica, tá? Alguns materiais, só por cima, tá, gente, que eles podem ser, que são usados nessas joias, vai ser o jaspe vermelho, que a gente viu, aquela pedra maior, essa daqui também é jaspe vermelho. Vamos ter o ouro, aqui algumas coisas em ouro. Vamos ter o coral vermelho, a magnetita, a granada e a hematita, tá bom? E, como a Fran falou, a hematita às vezes poderia até ser comida, né, para poder ajudar no pessoal na questão da digestão. Bom, e Orara, eu acredito que seja você que vai citar essa parte aqui. Na verdade, é só uma informação que a gente achou interessante na Uhum. palestra, é que uma das formas de se referir a Hecate no papiro mágico grego é como Orara, que seria tipo um dos nomes da deusa, um dos nomes secretos que eram utilizados nesses feitiços de consagração das gemas. A gente queria trazer a conversa em cima de alguns temas um pouquinho mais profundos que a gente ficou pensando sobre as palestras. Então, na verdade, quais eram as perguntas que a gente achou que são mais interessantes, até para a gente tentar trazer o nosso debate aqui hoje, em cima, por exemplo, das palestras dos amuletos e das joias mágicas. Uma pergunta que a gente acha muito interessante é como trazer esse conceito de joias mágicas, dessas gemas, como elas eram, para os nossos dias de hoje, para os nossos tempos modernos. Então, o que é mais importante, o que é mais interessante nesse conceito? A gente também pensa sobre a questão de, é muito normal que todas as pessoas que estão relacionadas ao paganismo de alguma forma, ou mesmo de outras religiões, tragam símbolos e amuletos da sua religião, e o que a gente acha é que às vezes a gente usa esses símbolos, mas a gente nunca se pergunta o que aquele símbolo representa para a gente, qual a nossa intenção quando a gente está usando aquilo. Por exemplo, a gente está usando um pentagrama na Wicca. O que isso representa? Isso representa uma identificação com um grupo, com uma vertente? Qual o significado desse símbolo para você? Ele é uma joia mágica ou ele é um símbolo de representação? Então, também é interessante a gente pensar essas possibilidades. E aí vem a questão que é a grande questão do nosso tempo, né? Hoje em dia, a maior parte das peças que a gente tem acesso, e que são as mais econômicas, são peças que são produzidas em série, quando a gente vai pensar em colares, símbolos que vêm da China, ou todas essas questões. E como é que a gente faz para a gente garantir que ainda assim existe um espaço para personalização? Então, para você ter algo que realmente seja seu e que faça sentido, porque eu acho que essa é um dos pontos principais das joias mágicas. Então, lembra que a gente estava falando sobre carregar como se fosse a estátua de Hecate junto ao nosso corpo, ou daquela ser que vai ajudar a gente? Então, como que a gente faz isso com, de repente, uma peça que tem a mesma cara, que foi produzida por várias pessoas? Como que a gente faz para sentir essa ligação?
e também realmente aonde a gente pode inovar, como a gente pode se relacionar com essa ideia, que eu acho que é bem importante da gente voltar. Ok. Então, gente, aqui basicamente é isso. E agora a gente vai fechar essa parte das joias mágicas, né? A gente vai iniciar o processo da apresentação da Márcia, que ela vai falar sobre como falar com a linguagem dos deuses. Então, só reforçando o que a Francine disse, gente, tudo que a gente está falando aqui foi o que os palestrantes falaram na palestra, né? Então, hoje eu vou trazer, eles já trazeram, né? Que foi muito interessante, aliás. E agora eu vou falar essa palestra da Sasha, também, que ela é doutora, ela é historiadora cultural, educadora, escritora e artista. E é interessante que ela é metade grega, metade britânica, né? Inglesa. Então, ela tem os dois idiomas e ela estuda bastante essa questão da linguagem, da cultura, como que essas duas coisas se correlacionam. Então, vou falar um pouquinho, né, o que eu entendi humildemente da palestra dela, porque ela que é a especialista. Então, a primeira coisa, assim, que ela trouxe, da gente refletir o quanto que um idioma, ele influencia, ele está ligado com um local, uma região, um país, né, e também até a questão da Grécia, como que tudo foi se formando para ser a Grécia do jeito que a gente conhece hoje, como era naquela época e como é hoje. Então, ela falou assim que o idioma tem essa importância de conectar a cultura com a história de um local, porque toda a questão da história ele tem ligação com o idioma, né? Igual essa imagem que eu coloquei, algumas tábuas de grego antigo. Então, quem vai estudar mesmo, os historiadores lá do local, os pesquisadores, eles sempre vão ter que entender o idioma, não tem jeito, as coisas são muito conectadas. Então, se a gente até pensar, se a gente não sabe o idioma de um lugar, é difícil a gente acessar todo o conteúdo daquela história daquele local. Óbvio que hoje a gente tem as traduções para o inglês, né, para o português muito pouco, mas mesmo assim alguma coisa ali se perde. Por isso que essa questão do idioma é tão interligado. É o jeito que as pessoas se comunicam naquele lugar, é o jeito que as coisas acontecem, é o jeito que elas se conectam, né? E aí uma coisa interessante que ela fala, sempre eu vejo esse debate também, até depois eu vou entrar sobre a pronúncia do nome de Hecate, mas aí ela falou uma coisa que eu achei interessante, que ela falou que o grego falado hoje é o mesmo grego falado na antiguidade. Então tem muito esse debate, a pronúncia tá certa, tá errada, né? Principalmente do nome de Hecate, cada lugar pronuncia de um jeito. Mas ela falou que assim, o grego foi evoluindo, né, como idioma, foi sendo simplificado, mas que ele é a mesma coisa. Se não me engano, ela falou que lá pelo segundo século da Era Comum, meio que se estabeleceu o pronúncia, tudo é igual no Brasil, assim, até pensei numa comparação, porque a gente tem todos os estados, tem os tipos de palavras que a gente usa, às vezes, para chamar a mesma coisa, né? Depende da cidade, a região, mas todo mundo se entende. A gente fala o idioma português. Aí tem o pessoal de Portugal, de Angola, enfim. Eu imagino que funciona mais ou menos assim. Então, as pessoas se comunicam, elas têm essa união do idioma. Então, para a gente pensar nisso, o quanto se preservou essa cultura deles, né, por conta do idioma, que é bem mais antigo do que o Brasil, né? O Brasil é um país bem jovem se a gente comparar com a cultura deles. Então, se a gente pensar nisso que eu falei para vocês, da relação do idioma com o local e essa ligação com a cultura, será que a gente pode retirar algo de alguma cultura, então de origem, no caso lá da Grécia, né, e do jeito que é Catira cultuada lá, sem alterar como que era nessa origem? Será que alguma coisa não muda, né? E se a gente pode retirar, então, que é o que acontece, porque a Hecate hoje em dia está sendo cultuada no mundo inteiro. Qual que é o papel da língua, né? Daquele povo com o que foi retirado? Então, se a gente está aproveitando isso da cultura deles, o que afeta isso? Se a gente não conhece o grego, e até quem é grego, né, tem essas questões que o grego continua, mas tem outras, o jeito que eles escreviam mudou, então tem tudo isso para a gente refletir. E se a gente separa o idioma da cultura e do local, o que resta, né? E daí ela até falou que isso não é um julgamento de certo ou errado, que a gente tem que saber grego, ou a pessoa tem que ser grega para cultuar Hecate, por exemplo, e outros deuses. Mas sim uma questão da gente parar para pensar, né? Quais são as essências disso, como que isso afeta o contexto das coisas que a gente faz hoje, por exemplo, do Deipnon, né? Que é uma tradição que já vinha desde lá, mas que, óbvio, não tem como ser igual, porque era outro povo, outro contexto, outra cultura. E aí ela trouxe uma reflexão bastante sobre o exílio. Na verdade, essa palestra da Sasha, como eles só tinham uma hora para falar, eu acho que ela não conseguiu falar tudo, que ela ia se aprofundar bem mais, né? Principalmente focando na parte do exílio,
porque ele é a primeira menção, então, que a gente tem na literatura, né, de forma bem formal, bem literal, sobre Hecate na Teogonia, que ele trouxe no século 8 antes da Era Comum, antes de Cristo. E aí é interessante, isso é uma informação que ela trouxe que eu realmente não sabia, achei muito, muito legal. A gente pensa, o Exíduo, ele trouxe, então, na Teogonia, a origem de todos os deuses, e como é o texto antigo, é o que meio que a gente se baseia hoje. Mas o Exíduo não era uma pessoa que conhecia tudo ali da região, sabia tudo, de tudo, né? O que passa a entender que ele tem super conhecimento. Mas ele não era uma pessoa que era tão viajada assim. Então, da onde que veio essas histórias que ele transformou em poema, esses mitos, né? Vem da tradição oral dali da região de Delfos e Euboea, não sei se é essa palavra certinho em português, mas acredita-se até que sejam, então, mitos que ele teve contato com as sacerdotisas de Apolo. E aí ele transformou em poema e transformou nessa linguagem universal que a gente tem acesso até hoje. Então, aí, outra reflexão, né, que a Sasha trouxe. Como que é possível que a teogonia ela tenha se tornado essa referência da história dos deuses, da origem deles, inclusive falando sobre Hecate, sendo que cada pequena tribo lá na Grécia, ela tinha os próprios dialetos, e apesar de eles terem a mesma raiz, né? Então eles tinham próprias tradições deles, os próprios rituais. Eles falavam a mesma língua, mas era muito diferente de uma cidade para outra. Tem coisas até que a gente lê de Hecate que fala, olha, não é da Grécia no geral, e sim de Atenas, né? Onde eles encontraram esses resquícios, e aí era assim, mas cada lugar era tão diferente. Então, como que acontecia essa comunicação? Como que eles encontravam um ponto em comum? Então, aí ela fala que através de pontos em comum, como, por exemplo, a comemoração de coisas relacionadas ao esporte e à religião. Então, essas duas coisas se uniam, todo mundo aí, nesses momentos, falavam a mesma língua. Quando eram coisas maiores assim, eles conseguiam se entender. E aí, através disso, era algo que todos poderiam compartilhar, apesar das diferenças. Então, Exídio trouxe essa questão de pegar, ao invés de ele pegar assim, características específicas de cada tribo, de cada região dos deuses, ele meio que fez um apanhado assim da essência desses deuses, da história deles, da origem deles, e fez o poema dele, por isso que virou tão referência assim. E é interessante, porque naquela época poucas pessoas sabiam ler e escrever, então como que isso acontecia, né? Como que elas sabiam dessas histórias, era muito a boca. E eles tinham essas performances, né, como se fosse um teatro. Então eles recitavam esses poemas do Exídio e de Homero, né, que escreveu os hinos homéricos. Tem o hino homérico a Deméter, que inclusive cita Hecate, né, que é o famoso do mito do rapto de Perséfone. Eles foram importantes poetas, então, da época ali. E aí as pessoas recitavam esses poemas em grandes festivais. E aí, isso era reproduzido, né, em vários locais, mas não tinha muita alteração do conteúdo. Interessante, porque sempre repetiam, então, as mesmas coisas, independente da região. E essa linguagem foi se tornando uma linguagem em comum entre todos eles. E ela até coloca que esses dois autores, né, o Exídio e o Homero, eles fizeram algo muito inteligente, porque eles removeram ali os elementos locais, muito específicos de cada local, e aí eles usavam um local distante. Então, por exemplo, ao invés de falar Zeus nasceu na tal cidade, porque aquela cidade queria que Zeus tivesse nascido na região deles, né? Era o que eles queriam trabalhar e a tradição deles. Outra cidade, por exemplo, Zeus nasceu em outro lugar. Então, aí ele colocou em outro lugar, colocou o Olimpo, esse local distante, e daí todo mundo, tá bom, não é aqui, não é lá, é no Olimpo. E aí que essa linguagem se tornou algo tão universal para eles, de forma que todo mundo podia aceitar sem puxar sardinha, assim, vamos dizer, para ninguém, né? E aí a gente pensa também, da onde que o Exídio era uma pessoa tão respeitada, e o Homero também, para eles poderem falar isso, escrever esses poemas, e as pessoas aceitarem dessa forma, e tornar o que tornou, que até hoje a gente respeita muito, né, de estudar sobre a teogonia, para entender sobre Hecate e tudo mais. Então, eles falavam que ele não estava falando dele só, mas ele estava sendo inspirado pelas musas. Então, as musas eram esses seres, né, que criou ali todas as ciências, que inspiravam essas pessoas para dizer isso. E aí, sim, tinha esse respeito, como se eles estivessem falando através das musas. E aí, nessa parte, a Sasha, ela juntou um pouco com a questão do pan-helenismo. E aí, eu até coloquei para vocês a definição aqui, o que seria o pan-helenismo ou pan-helênico, né? É algo que diz respeito a todos os grupos humanos de origem grega. Então, seria
essa questão de juntar tudo, essa questão que eu falei para vocês, dessa união em algo em comum. E aí ela fala que o Hesíodo, né, é a primeira, eu não sei se é escrito, mas é a primeira vez que surge esse conceito do pan-helenismo, de algo em comum. Então ele se torna uma referência, algo muito maior do que era separado aí pelas tradições locais, esses dialetos que eu falei para vocês, etc. Então era essa linguagem comum entre todos os povos da reunião e da região, né, e um veículo de identidade, trazendo as pessoas mais próximas uma das outras. Então por isso que eu concordo muito com ela que foi uma coisa muito inteligente, né, que muito sábia que o Hesíodo conseguiu trazer ali na sua linguagem, trazendo esse senso de unificação. E aí, dando alguns exemplos, né, porque daí se a gente for pensar, o que é grego, o que não é. E aí os autores da época, os pensadores da época, eles já falavam algumas frases que a Sasha trouxe para a gente. Eu achei interessante colocar de dois, né, do Heródoto primeiro, que era um geógrafo e historiador grego, e aí eu coloquei para vocês o ano, né, a época que ele viveu, e aí ele falava assim: mesmas origens, mesma língua, mesmos templos, mesmos tipos de sacrifício e seguiam os costumes similares. Então essa seria essa linguagem universal dos deuses para eles, apesar de todas essas diferenças. E também eu trouxe essa outra frase do Atístides de Atenas, que era o estadista estratego. Pelo que eu procurei, eu não conhecia essa palavra estratego, tem a ver com a questão de guerra e tudo. Então ele falava assim: os helenos não são apenas aqueles que falam grego, mas aqueles que pensam em comum. Então, até trazendo uma reflexão, assim, se a gente for pensar, que a gente acaba adotando, né? É lógico que tem essa questão de Hecate ter surgido na Grécia ou não, talvez na Anatólia, mas mesmo na Anatólia não é 100% confirmado. Quem sabe no futuro a gente tenha mais evidências, né, da real origem de Hecate. Mas a gente acaba implementando isso no nosso dia a dia. Então, eles já tinham essa questão de que você não precisa nascer lá ou falar grego para cultuar os deuses deles, né, que eles tinham ali na região. E sim que a gente tem algumas coisas em comum com eles. Então, até as ciências que eles traziam naquela época, aritmética, geometria, música, astrologia, lógica, retórica e a gramática, né, que são coisas tão importantes hoje em dia e que os gregos já estudavam muito. Então, eles falavam também que tudo isso era inspirado pelas musas e isso também eram valores comuns da cultura deles, tornando assim essa linguagem dos deuses. Então, aí ela trouxe um pouco sobre o que é o helenismo, né? Eu não conheço tanto sobre o helenismo, mas a gente sabe que eles trabalham bastante também com Hecate, com outros deuses. Hoje tem mais uma questão de ser uma religião, tudo, mas essa ideia mais do qual que era o significado disso. Então, ela fala assim que o helenismo é a qualidade de ser grego em espírito. Então, como eu disse, não necessariamente alguém que nasceu lá e que fale grego, né, necessariamente. Então, é uma mentalidade e visão de mundo acima de tudo, não aborda as cor de pele, credo, né? Todos podem participar no espírito de. Agora, vocês me perdoem meu grego. Philoxenia, que é a questão da hospitalidade. Aliás, até agora que eu falei a palavra em grego, eu até separei uma carta aqui para mostrar para vocês, que teve uma parte que a Sasha falou sobre essa questão das musas, de inspirar as musas, e eles acreditavam que a musa trazia a verdade. E daí a verdade em grego, também desculpem o meu grego, não sei se vai dar para ver certinho, é a aletheia, não sei pronunciar certinho, mas é essa palavra. Então seria essa verdade universal, por isso que eles respeitavam isso, né? E de não ser algo que assim que só quem é de lá pode, acho isso muito legal, assim, porque eles abraçam todo mundo, tem essa hospitalidade, mas também tem essa troca, do mesmo jeito que eles aceitam a gente na cultura deles, a cultuar os deuses do jeito deles, também eles esperam esse respeito de volta. E a Sasha até conta que continua sendo assim, eles abraçam todo mundo. Se você chegar lá na Grécia e estiver tendo algum festival, alguma coisa assim, você super vai participar, desde que tenha esse respeito, né? Até coloquei aqui, requer comunhão e respeito pelos espíritos locais, das pessoas, da língua, dos códigos de conduta, valores e cultura. E aí essa parte eu entrei, entra a parte que eu falei para vocês, que eu acho que a Sasha não teve tão tempo de aprofundar. Porque bem no finalzinho da palestra, ela falou um pouco sobre Hecate, né? A pronúncia do nome de Hecate. Porque ela estava falando sobre a forma certa de pronunciar. E, na verdade, assim, se a gente for pensar, tem vários jeitos de pronunciar. Até lá na Grécia, eles tinham esses dialetos, então variava um pouco.
Mas uma coisa que ela ressaltou, até porque o público, né, eram pessoas que falavam inglês, é que tem gente que pronuncia Hecate, por conta do H, o som de H em inglês tem som mais ou menos de Rê. Então elas falam Hécate. E daí que ela falou que daí não existe esse som no grego, né? Mas para o português aí a gente realmente já tem o H mudo, então já é alguma coisa um pouquinho mais próximo dessa pronúncia. E aí ela fala que essa questão de falar Rê, né, com Hécate, vem desse autor, do Erasmus, porque ele quis reconstruir a pronúncia do grego. Porém, ele só baseou em texto, ele não tinha essa questão de ouvir mesmo as pessoas, né? Eu não sei certinho se ele realmente era grego, mas ela falou isso, que ele só se baseava em textos da forma que o grego era escrito. E aí o autor mesmo fala que isso com certeza foi tendencioso, né? Até porque esse som do H, como eu disse para vocês, nunca existiu no grego, mas é a forma que ficou e a forma que as pessoas pronunciam, até a questão de pronúncia dos epítetos, e tudo acabou tendo essa influência do que a gente conhece hoje, mas ela incentivou bastante da gente tentar buscar, mesmo que a gente não fale grego, eu já tentei 1000 vezes pronunciar Hecate em grego e não sai de jeito nenhum. Ela até mostrou na palestra, eu não vou nem tentar aqui, porque é muito difícil, assim, para mim. Mas a gente sempre tentar buscar um pouco da onde que vem as palavras, qual que seria a pronúncia, aprender pelo menos o básico ali do grego, para a gente pronunciar os epítetos e o nome de Hecate, assim, no mínimo, né? E entender também, que eu falei para vocês, essa questão do idioma está tão ligado com a cultura e a história dele. E até eu já testei, né? Várias regiões gregas pronunciam Hecate diferente, e algo que eu também falei, que as origens de Hecate também são incertas. Então, a gente sabe, né, que tem várias possíveis origens para o nome de Hecate, para a palavra Hecate. Uma das mais aceitas, assim, seria aquela que atua de longe. Mas, mesmo assim, a gente não tem certeza se realmente era assim, se ela era realmente chamada dessa forma, até porque essa palavra é mais grega. Então, tem muitos mistérios da deusa ainda nessa questão, né? Então, aí algumas coisas que eu coloquei aqui dessa questão da linguagem dos deuses, né? Para a gente refletir também, né? O quanto a pronúncia e o idioma grego influencia na nossa prática hoje. Então, e se para nós, principalmente para nós, né, que somos falantes do português, será que Hecate nos ouve? Qual que é essa importância do idioma? É preciso falar grego ou não? Há uma coisa universal, né? Coloquei essa questão de Hecate nos ouve, a gente sente que sim, né? Independente do idioma, mas eu queria conversar com vocês o que vocês pensam. Será que a gente precisa pronunciar o nome dela certinho, né? Até já aconteceu no meu canal, bem no comecinho que eu abri o canal, uma pessoa veio comentar assim, a Hecate não te ensinou a pronunciar o nome dela certo, porque você fala Hecate com T, né? E eu fiquei tão chateada assim quando eu vi, eu falei, nossa, será que isso realmente importa? E também tem outra questão, não só isso, mas é o meu sotaque, né, de onde eu nasci, no interior do estado de São Paulo. Então, será que a Hecate está preocupada com a gente, com a pronúncia da gente, né, até dos epítetos? Será que tem problema da gente pronunciar o epíteto errado, vai evocar algum outro deus? Então, eu queria conversar com vocês, não tem um certo e errado, assim, no que a gente pode refletir disso. Né, até o que eu falei, será que isso realmente importa? E qual que é a essência disso tudo? Será que é realmente só a pronúncia? Ou também da gente conhecer a cultura, conhecer o que a gente está fazendo? Ou, né, tem que falar grego, pode adaptar para o português? E também qual é a importância de conhecer esse contexto, né, que Hecate era honrada pelos gregos. Então, não só a língua, mas também a cultura e a história. Então, algumas reflexões que eu queria trazer aqui com vocês para a gente conversar. Então, bom, acho que agora a gente pode agradecer as pessoas que vão ver essa gravação depois, então, vídeo. Obrigada por estarem com a gente assistindo o vídeo e vendo o que a gente tinha para trazer para vocês.